Está comigo aqui, direto da Gávea. Boa tarde. Uma boa tarde a você, Dilson, a todos que estão acompanhando os Donos da Bola nesta sexta-feira de feriado aqui no Rio de Janeiro. Falamos diretamente da Gávea, porque o Flamengo está já em reta final de preparação para o confronto deste domingo. Partida decisiva contra o Botafogo, o rubro-negro jogando pelo empate para se garantir na grande final do Campeonato Carioca. Até esse momento, cerca de 6 mil ingressos foram vendidos. A expectativa de ambas as diretorias é de que mais de 30 mil torcedores estejam presentes no Maracanã para acompanhar essa partida deste domingo. O técnico Zé Ricardo já tem apenas aí o treinamento de amanhã, atividade da manhã deste sábado, para definir a equipe que vai a campo neste domingo, mas a probabilidade maior é que ele entre com 3 volantes e conte aí com as voltas do atacante Everton e também do volante Rômulo. Por esse motivo, o Flamengo deve ir a campo com Alex Muralha no gol, uma zaga com Pará na lateral direita, Hever, Donati e Trauco na lateral esquerda, o meio-campo com William Arão, Márcio Araújo e Rômulo, e na frente a volta do atacante Everton pelo lado esquerdo, Paulo Guerreiro centralizado e também o Gabriel pela ponta direita. Quem teve grande atuação durante os treinamentos dessa semana foi o meia Ederson, que vem tendo uma evolução muito grande, mas ele ainda não está completamente recuperado, não tem 100% de ritmo de jogo, deve ficar como opção para o Zé Ricardo para o decorrer da partida. E chegamos nessas instâncias do Campeonato Carioca para ser campeão, então é muito importante esse jogo do domingo, é uma decisão, mata-mata, que a gente tem que sair e ganhar, e tem a vantagem que também o empate também favorece para nós, né? Então é muito importante ganhar, porque a gente quer jogar essa final, disputar e sair campeão. E para a gente finalizar, Edilson, se já não bastasse todas as polêmicas envolvendo as diretorias de Flamengo e Botafogo, agora temos mais um capítulo, porque ontem a diretoria do Botafogo entrou com um pedido de liminar no TJD do Rio de Janeiro para ter condições iguais ao Flamengo para o confronto deste domingo, em referência aí a sócio-torcedor, a publicidade, a ingressos, a também camarotes, entre outros assuntos. Mas o presidente da casa, Marcelo Jucá, já indeferiu essa liminar, ou seja, ele negou essa liminar e as condições serão as mesmas que foram já divulgadas pela diretoria do Flamengo, já que o Flamengo é o mandante para este confronto. Porém, o processo segue correndo, mas como hoje é feriado de Tiradentes e a partida já acontece neste domingo, o processo seguirá e aí, caso seja comprovada irregularidades nesse regulamento, o Botafogo será ressarcido posteriormente a essa partida, mas aí tem uma diferença aí de 3 dias para isso acontecer, tá certo, Edilson? Essas são as novidades do Flamengo, que entra em campo neste domingo, jogando, é claro, pelo empate para se classificar à grande final do Campeonato Estadual. Um grande abraço a você, Edilson, e a toda a galera que está curtindo os Donos da Bola. Obrigado aí, Flávio. E essa polêmica, Marcelo? O Botafogo estava querendo o quê? Bom, na verdade o Botafogo tentou um mandado de garantia ontem no Tribunal de Justiça Desportiva. O Botafogo entende que o Flamengo descumpriu algumas normas quando começou a vender, por exemplo, o ingresso apenas para o seu sócio torcedor e algumas horas depois passou a vender para todos os torcedores. O Flamengo entende isso como... O Botafogo entende isso como um ato não muito claro, não muito normal. Questão de marketing dentro do estádio, utilização do sistema audiovisual do estádio, onde o Flamengo não deu essa condição ao Botafogo, porque, segundo o Flamengo, a argumentação do Flamengo é de que quando da partida no estádio Newton Santos, o Botafogo também não o fez. Então a gente ficou incapacitado de decidir sobre essa questão, encaminhamos toda a documentação para o Tribunal de Justiça Desportivo e vai seguir os trâmites natural agora. A Procuradoria vai analisar e aí depois vai para os julgamentos, primeira instância, pleno. Sim, mas agora só depois do jogo, então? Não, essa partida vai transcorrer normalmente. Hoje é feriado, sábado, domingo. Não há o que mudar em relação a essa partida, os ingressos à venda.
E depois o Tribunal de Justiça Desportiva vai analisar. Se houver algum caso, vai ser ressarcido. Sim, né? sim. Se houver algum ganho, né? Isso aí, Mas a briga tá grande, hein? Em vez de estar badalando o jogo, esse é que me revolta. Em vez de estar badalando o jogo, Botafogo fez uma apresentação ontem maravilhosa, a delegação vai chegar hoje, Botafogo vai partir para cima do Flamengo. Em vez de estar badalando que o Roger, que o Camilo, que joga fulano. Não, tá falando negócio de estática, de não sei o quê, de placar. Porra, isso que é igual o Vasco. Em vez de estar badalando o jogo com o Fluminense para dar 40, 50 mil, não, que eu quero jogar do lado de cá, que meu tempo. Esquece isso. Mas isso já parou há muito tempo. Já parou, Pagou 3 pancadas no tribunal, o presidente não falou nada. Teve uma RDI, foi assinada até pelo Marcelo, que bateu o martelo. Não adianta nada. Mas o presidente falou só no domingo e na segunda, depois tomou 3 pancadas. Tem que se destacar a esperteza, a inteligência, a movimentação do Fluminense. Você vê que ele sumiu, ele não falou mais nada. Desde terça-feira que ele não dá um pio, não fala nada. Porque tomou pancada, aí vai falar o quê? Como toma pancada, ele some. Né? E quando não quer aparecer, ele põe a cara, entendeu? Então ele sumiu. Só para deixar claro aí que a federação não decidiu qual lado que das torcidas no Maracanã. A federação decidiu pelo mandante. O mandante tem as prerrogativas do regulamento de decidir toda a infraestrutura do estádio. E, como todos sabem, o Fluminense prefere ficar do lado sul, ficou. A RDI, então, é muito clara nesse sentido. Perfeito. Nenhum contrato entre uma administração e o clube pode sobrepor as normas do nosso regulamento. Nesse caso, o Fluminense era o mandante e como havia o imbróglio, havia o conflito de opiniões entre os clubes, nós decidimos pela escolha do mandante, que é o Fluminense. E o regulamento já dizia da vantagem do Fluminense, ou não? Sim, sim. O regulamento não determina lado de torcida. Sim, aí o regulamento determina que o mandante faça toda a infraestrutura para a realização da partida. Aí o Fluminense poderia botar o Vasco ali como poderia. O Fluminense decidiu que ficar no sul, ficou no sul. Como se fosse o Vasco. O mandante seria o Vasco. E por que ele garantiu na justiça esse direito? Não, na verdade o Fluminense foi na justiça antes da nossa decisão de marcar o jogo. Uhum. Ele apenas solicitou que o jogo fosse marcado no Maracanã, conforme determina o regulamento. Mas a partida ainda não estava marcada. Em nenhum momento a federação colocou que não marcaria a partida no Maracanã. Sim, apenas hoje há uma insegurança em relação ao Maracanã. Você só pode dizer que vai jogar no Maracanã depois que você conversa com o Complexo, depois que você até porque você vai marcar um jogo lá, aí o Fluminense fala, não vai ter jogo hoje aqui. E o Fluminense e o Vasco tinham que pagar 2 milhões lá de despesa. Aí você a federação vai marcar. É sempre bom deixar claro, Marcelo pode até me ajudar. O acordo que a federação fez com o Maracanã, com a participação, é claro, dos clubes, é que o custo do Maracanã vai depender principalmente do público presente. Se der 20 mil é um custo, se der 30 mil é outro, passou de 30 mil é outro. É isso? Para esse final de semana? A história do Maracanã, o Maracanã hoje ele é um estádio caro, ele é um estádio de operação de acima de 1 milhão e você precisa identificar o jogo. O jogo tem que ser um jogo de 30 mil pessoas com ticket médio de 50 ou um jogo de 50 mil pessoas com ticket médio de 30, para você ter uma receita de 1,5 milhão e poder jogar no Maracanã. Se a partida não tiver nesse nível, não marque no Maracanã, que você terá prejuízo. É esse o cenário e nós temos que trabalhar com isso. Hoje caiu, inclusive, quase que 100 mil reais, né, Marcelo? Sim, mas ele continua alto, continua muito caro em relação ao que se praticava. Mas essa discussão não tem que voltar à pauta com os clubes, federação e a empresa que está dentro do Maracanã hoje? Porque está se discutindo isso por esses 2 jogos. Agora, certo? Porque você não sabe... E depois, como é que vai ser? Aí volta tudo de novo. Não, Alberto, porque está trocando a empresa, está saindo. Hoje o governo anunciou uma nova licitação. Mas, na verdade, quem deveria assumir essa postura é o governo. Só que tem um contrato com uma empresa que está lá. Né? Então a empresa que está lá quer sair, mas não saiu. O governo não pode intervir na empresa porque ela ainda não fez o distrato. Aí vira um imbróglio jurídico, né? O que eu quero colocar é que os clubes deveriam sair na frente, se reunindo os clubes, independente da empresa que vai ficar ali. Mas aí o Carlos Eduardo entendeu? Não senta com os bandeira. 4, mas, então... Roberto, mas acho que já avançou um pouco. Se você pegar 1,7 milhão que o Flamengo pagou na Libertadores, agora você já conseguiu aí diminuir esse patamar aí do aluguel do estádio. Então, eu acredito que com o passar do tempo, agora me parece que com essa nova resolução do governo de fazer uma nova licitação, vai ampliar mais ainda o tempo de que a Odebrecht vai ficar tomando conta do estádio. Então, isso dificulta. As conversas vão avançar e a gente acredita que possa diminuir um pouco os custos do estádio, mas nunca num custo que o futebol possa, porque o Maracanã ele não vai conseguir sozinho, só com jogos pontuais, se autossustentar.
O Maracanã precisa de receitas de outras áreas, de patrocínio, de visitação, que hoje ele está parado, ele está inoperante. Então, enquanto não tiver alguém gerenciando o estádio para arrecadar outros produtos que não só o futebol, ele vai ser um estádio caro, não tem jeito.